Eu sempre sonhei em ser mãe. E aí, né, junto do meu marido, chegou aquele momento tão esperado. Ah, vamos ter agora? Vamos ter agora. E aí decidimos, e aí muito medo, muita ansiedade, né? Sempre fui muito ansiosa, acredito que por essa questão de gostar de tudo no devido lugar, tudo certinho. E a maternidade tudo novo, né? Sem controle de nada. E aí com um mês tentando, aconteceu positivo, chegou o tão sonhado positivo. E aí foi a gestação no começo tranquila, eu fazendo atividade física, trabalhando, tudo certinho. Aí descobrimos que era a Manuela, e só alegria, né? Sonhando com aquilo tudo, com a chegada dela. E aí, com 6 meses de gestação, ela começou a querer nascer. E o meu útero, com 6 meses de gestação, era um útero de 8 meses. Então, ela baixou muito. E eu tenho uma síndrome chamada síndrome do útero irritável. Então, o meu útero contrai para tirar o bebê. Então, ele entende que é um corpo estranho ali. Então, ele quer tirar. E aí, eu tinha muitas contrações. E aí, tive que fazer repouso, me afastar do trabalho. Não podia fazer nada, não podia cozinhar, não podia limpar a casa, não podia lavar roupa, tudo quietinha, tudo deitada. Começou aí a nossa dificuldade, vamos se dizer. Mas graças a Deus conseguimos, ela chegou no tempinho dela lá, com 38 semanas, então chegou no tempo. Um cisquinho mais saudável, né? Então ela era bem pequenininha, mas estava tudo bem, é o biotipo dela, que ela é pequenininha até hoje. E aí ela chegou, graças a Deus, saudável, cheia de vida. E aí foi um pouco difícil, assim, o nosso começo. A maternidade é muito difícil, né? E eu acho que a nossa teve uma carga maior um pouquinho, e que veio junto com ela, quase assim, quando ela chegou, veio junto a depressão pós-parto. E era uma coisa que eu jamais imaginei, jamais conhecia, mas não imaginei nunca passar. E aí começou assim, eu tive a primeira crise num domingo, quando ela tinha 7 dias de nascida. Eu tive uma crise de choro desenfreada, desesperada, onde eu só chorava, do nada. E aí eu lembro que eu deitei no colo do meu marido e eu chorava e ele falava, o que tá acontecendo? E eu falava, tá tudo errado. Mas o que tá errado? Eu não sabia explicar, eu só falava, está tudo errado. E aí depois daquele domingo, as coisas só foram piorando. Eu chorava todo dia. Se chegasse alguém em casa e perguntasse, tá tudo bem? Eu chorava. E aí, com essa culpa, com essa coisa de estar errado, eu comecei a associar com ela, de que não estava certo por conta dela. Então, eu achava que aquilo de estar errado, eu acreditar que estar tudo errado era culpa dela, porque ela chegou e foi com ela a mudança. Contrapartida, enquanto minha cabeça pensava tudo isso em meio a muito choro, eu pensava, eu não posso pensar isso. Eu estou errada em pensar isso, porque não faz sentido. Ela não pediu pra vir. E aí eu via ela ali tão pequena, tão indefesa, tão dependente de mim, sem ter pedido pra vir. Pelo contrário, né? A gente quis muito ela, a gente orou muito por ela, que a minha família toda fala que ela foi fruto de muita oração. E aí eu tava tendo aquele monte de pensamento ruim. E aí chegou num ponto de eu pensar que alguém poderia levar ela embora. Ou que se eu pudesse voltar atrás, eu falaria, eu não teria ela. Mas não porque eu não amava ela, não era isso, é porque eu tinha muito pensamento e eu não tinha controle sobre eles, então eu falava, alguém precisa amar ela como ela merece ser amada. Em momento algum, eu maltratei ela, ou eu deixei de cuidar dela, ou eu deixei ela de lado, não. Pelo contrário, eu tinha muito pensamento ruim, mas eu queria cuidar dela e eu queria que alguém cuidasse dela melhor do que eu cuidava. Então eu não quis nunca fazer mal pra ela, eu só queria que alguém tratasse, amasse ela melhor do que eu estava amando, porque eu sabia que ela não merecia aquele peso, aquela culpa em cima dela, que ela, pelo contrário, não tinha culpa de nada, não tinha culpa nenhuma. E então foram dias, assim, bem difíceis, e aí a gente teve que entrar com antidepressivo. E os antidepressivos me acompanharam até fevereiro desse ano. Hoje, graças a Deus, tá tudo bem. Tudo bem, hoje eu sou muito grata a Deus, muito grata a ela, porque é o amor mais lindo, mais puro, mais genuíno que eu já conheci na vida. Não existe nada tão lindo. Hoje eu falo que eu não vivo sem ela. E essa é a minha Manu, essa é a vovó da Manu, minha mãe, Cristiane. Agora eu entendo muito, né? Minha mãe é pra mim fundamental na minha vida, na vida da Manu. É uma pessoa que a gente não consegue viver sem, tanto eu quanto a Manu, tenho certeza disso. Muito especial, amor das nossas vidas, que está disposta ali para tudo, para o que precisar, desde sempre, né? E me ajudou muito nesses dias difíceis que nós passamos. E a avó que a Manu quer que busque ela na escola para comprar o pão de queijo e o danoninho.